Boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live, a segunda live da série A Base. Hoje o tema da live é feminilidade e nós temos uma convidada especial, escritora de um livro O Dom da Feminilidade, Aline Broadbeck. Quero que vocês escrevam aqui nos comentários se vocês desejam ser mais femininas ou se vocês acham que já são femininas que chega. Eu acho que a gente sempre fala, né, nas aulas que nós somos criadas numa geração onde a gente precisa fazer muito, né, trabalhar muito. E essa energia de ir para o mundo, trabalhar, fazer é uma energia mais masculina. Então a gente acaba assumindo também essas funções, né, por necessidade, mas acaba se tornando mais masculinas e deixando de lado essa questão tão importante que é o feminino, né, essencial. Deixa eu ver se a Aline já entrou para convidar ela. Enviem essa live para as amigas que precisam ou que vocês acham que vão gostar desse tema. Tem um aviãozinho aqui no canto. Vocês podem clicar ali e enviar para as amigas de vocês. Convidei a Aline, vamos ver se vai dar certo. Oi, boa Oi, noite. boa Tudo bom? noite. Pedi para a Aline se apresentar então para nós. Eu já conheço, já sou fã dos livros, já li acho que 3 livros. E ela, inclusive, foi me indicada através do Padre Jorge. O Padre Jorge foi o primeiro convidado dessa série de lives. Ele que me indicou a Aline e o marido dela, o Rafael Broadbeck. Então, eu já li alguns livros deles. Na semana passada, inclusive, a gente trouxe o tema da Igreja Doméstica, Família Católica e Igreja Doméstica, que é, né, um outro título do livro de vocês. E hoje então, vamos falar sobre feminilidade. Então, pode se apresentar para nós, por favor, Aline? Oi, Mariana, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Aline Broadbeck, sou casada, mãe de 5 filhos, advogada por formação e professora. E tô nesse meio aqui da internet há muito tempo, né? Desde a época do blog Fêmina, do Orkut. Então já tem alguns livros aí e é isso aí. É um prazer estar aqui. Obrigada por ter aceito, né, o convite. Hoje a gente vai tratar do tema de um dos livros da Aline, que é essa questão de ser mais feminina, né? Conforme a vontade de Deus, à luz da palavra de Deus. Então, o que fala na Bíblia, o que fala na nossa igreja, né? A Igreja Católica, o que ela fala sobre ser mais feminina? Qual a importância disso, né? A gente sabe que desde a criação em Gênesis, onde narra a criação do mundo, nós somos as últimas a sermos criadas, né? Já fomos criadas no paraíso. Então, foi um mimo de Deus com a gente, né? A gente sempre costuma falar. Ele foi tão bonzinho que já criou a gente lá no paraíso, lá no jardim. Então, falando da natureza humana, o que existe de essencialmente feminino na criação da mulher, que só faz parte da mulher? Sem sombra de dúvidas, a maternidade, né? O gerar uma vida. Nós somos, Santa Edith Stein, né? Ela colocava no seu livro que nós somos copartícipes da criação, né? Coautoras, de certa forma. É um dom que Deus nos deu, que é o único da mulher, a maternidade. Então, nós somos capazes de gerar uma vida no ventre e não só isso, o nosso instinto materno, porque a gente também poderia pensar, nossa, mas e as consagradas, aquelas mulheres que não conseguem ter filhos, né? Então elas não são agraciadas com este dom de Deus. Na verdade, o dom em si é o da maternidade. A mulher ela pode ser mãe de diversas formas, né? Ela pode ser uma mãe espiritual, como as consagradas, as freiras, como eu tinha falado. Ela pode ser uma mãe por adoção, né? Tenho amigas que adotaram irmãs maravilhosas. Bem, pode ser uma mãe
no sentido estrito da palavra, no sentido estrito não, no sentido lato da palavra, largo da palavra, no sentido de dizer que ela está sempre ajudando, sempre pronta para servir o próximo, aquela que alguém espirrou, quer um remedinho, tem um chá disso, que é bom, né? É aquele cuidado no detalhe. A mulher é muito detalhista, ela se preocupa dessas pequenas coisinhas que fazem, que transformam o ambiente. Ela tem essa sensibilidade, né? Sim, ela é acolhedora, né? Então, é bem que já estávamos conversando sobre Santa Edith Stein antes, né? Ela esmiuça muito isso no livro dela, inclusive ela aponta que esse ser acolhedor, que é muito próprio da feminilidade, da maternidade, e que é isso que torna a mulher, de certa forma, mais querida, mais desejável, né, do ponto de vista do outro em relação à mulher, pode ser visto, inclusive, até na questão dos órgãos sexuais reprodutivos da mulher. Ele é interno, né? Nós temos todo, né, o oposto do homem. Então, a mulher, ela tem próprio disso, de ser muito mais emocional, sentimental, acolhedora. Ela chega num ambiente, ela transforma aquele ambiente. Então, uma mulher que tem noção, bem formada das suas capacidades, das suas virtudes, do seu chamado, ela é uma mulher diferenciada, porque ela realmente chama atenção por cumprir o seu papel, o dom que Deus lhe deu. E a gente sabe que hoje existe, é muito comum, né? Existe uma rivalidade entre homem e mulher na sociedade, mas também dentro do matrimônio, né? Às vezes a mulher quer ocupar um lugar que não é dela, o marido acaba ocupando um lugar que não é dele. Essa disputa não é saudável para o relacionamento, né? E o que você acha dessa diferença entre homem e mulher, para quem enxerga isso como um problema? Como que a gente deve olhar para essas diferenças, né, que foi criado por Deus? Bem, essas diferenças, na verdade, elas são complementariedades, né? Tanto que os santos diziam, né, que Deus criou a mulher da costela, não da cabeça para não se sentir superior, nem dos pés para que não seja tratada como uma inferior, mas sim da costela porque ela é uma auxiliadora do homem, ela é uma companheira do homem, e cada um tem um papel. E essas diferenças, quando a gente fala em diferenças, a mulher é diferente do homem, a gente não está menosprezando a mulher. A gente não está dizendo que ela é menos porque algumas diferenças são mais gritantes no homem do que na mulher e vice-versa, né? Pelo contrário, e isso não é uma questão religiosa, né? Eu sei que às vezes tem gente que assiste as lives, né? E fica assim, ou até que não é católico, ou que mas não é bem formado, e que nós estamos aqui para tentar ajudar. Essas diferenças, não vou falar nem do ponto de vista cristão, basta vocês pegarem aqueles livros que nos anos 2000 eram modos, homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, ou vice-versa, sei eu, mas enfim, eram livros escritos por cientistas, pessoas que colocaram ali as diferenças de um e do outro. Olha, o homem é assim, a mulher assim, assim. E aí, lá no meio daqueles livros diziam, tinha brincadeiras de como atrair uma mulher, aí botava como conquistar uma mulher. Aí era uma lista gigantesca da flores, tananana. O homem, né? Basta a mulher aparecer na frente dele. Então, são diferenças, né? A mulher é visual, a mulher não é só o visual, a mulher é o ouvido, ela precisa ouvir, ela precisa ser querida, ela precisa ser, de certa forma, um pouco mimada, né? O homem, ele é mais visual, ele é mais primário em alguns aspectos. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Assim como o homem tem determinadas qualidades que são próprias deles e características, é evidente que normalmente um homem é mais forte fisicamente que uma mulher, né? E isso é muito bom que seja assim, porque a função dele é ser o protetor. O homem é o protetor, é o provedor, é aquele que cuida, né? E a mulher, ela é, justamente por seu instinto, por seu dom, ela é mais delicada. O que não impede uma mulher de ser forte, de exercer sua força. A questão toda
para que competir se a gente pode estar juntos, jogando juntos no mesmo time, né? Para que os dois cresçam. É isso que muitas vezes as feministas não entendem. Mas, por outro lado, me estendendo um pouquinho aqui, tu pode me cortar se eu estiver Pode esquecendo de falar. ponto. Por Ótimo. outro, por outro lado, eu entendo muitas mulheres se tornarem feministas e percorrerem esse caminho, né, de ideias, de ideologias, até porque praticamente todas as mulheres da nossa geração, nós fomos formadas dentro desta questão do feminismo. Né? Nós somos criadas colocando o casamento em segundo lugar, a família em segundo lugar. A mulher primeiro tem que fazer a vida dela, cuidar do umbigo dela, né? Não Cuidar da depender de vida. homem, né? Para não depender de homem. Não depender de homem. É estudar, não vai depender de homem, não vai botar diploma em gaveta, enfim, tá? A gente foi criada nisso. Agora, muito também porque nós vivemos uma geração de homens que, se não são fracos, são né, afeminados, digamos assim, tá? Até que não são os dois juntos, né? A geração de homens bananas mesmo. Claro, criados por mulheres que também, ao mesmo tempo, querem um homem de verdade, criam um homem achando seu filhinho, achando que pobrezinho, né? Ele é a vítima do mundo, vou fazer tudo para agradá-lo e estragam. Tem um livro que não é católico, tá? Que é também muito bom, que é o Podres de Mimados. Não sei se tu já ouviu falar. Não conheço. Eu acho que eu tinha por aqui. Mas eu não vou achar agora. Mas, enfim, é um livro muito bom que ele retrata a realidade, né, nua e crua, para quem confunde carinho, amor com mimo. Então, o que está acontecendo nessa história toda? As pessoas querem listinhas, tá? Listinha de que vestir, listinha do que homem pode, que mulher pode, listinha de tudo. Gente, a gente não vive de listinha, a gente vive de pensar e poder se julgar e se expressar dentro de uma situação conforme o contexto embasado, tá? Nas virtudes cristãs. Então a gente não precisa, assim, como é o nome do livro? Podres de Mimados, tá? Bem, a questão toda é o seguinte, a gente não precisa correr do lado daqueles que acham que tudo é na pancadaria e na grosseria, né? E também não precisa correr dos lados daqueles que acham que tudo pode, entendeu? E a Educação mesma positiva a coisa. todo custo, né? Uma educação muito permissiva daí, né? Também concordo. Exatamente. Exatamente. Primeiro que, assim, ó, eu sou contra ficar categorizando, né? Qual é a educação que tu dá para teus filhos? Disciplina positiva, tradicional e tal. Eu dou educação baseada na educação cristã. Muito do que eu aprendi quando criança, do que era bom, retive o que era bom. E o que eu não sabia, o que eu não sei, eu vou lendo, eu vou estudando, eu vou pesquisando, porque cada fase é diferente. E o mesmo vale, né, dentro do tema da live, que a gente está falando de feminilidade, para essa questão do feminismo e do machismo. São dois lados da mesma moeda. Há muito tempo eu falo isso. Nossa, há muito tempo mesmo. Né? Inclusive, na época que nem tinha ainda rede social, que eu escrevi um artigo, foi parar no jornal, eu falava disso. Tá? O feminismo e o machismo, eles estão na mesma moeda, porque eles têm a mesma matriz ideológica, tá? E os dois querem destruir a família. Ah, mas então tu é a favor do homem dominar a mulher e tal? Gente, não é por aí. Há uma distinção. E essa distinção está muito ligada ao que tu me perguntou no inicinho da live, que muito bem tu colocou, né? A mulher, ela é sim diferente do homem, o homem é diferente da mulher, e que bom, porque essas diferenças, elas não foram feitas. O homem, ele é mais forte que a mulher, como eu falei, mas essa força não foi feita para subjugar a mulher, né? Aí eu sei que tem gente que entra na submissão. É outro ponto. Então não peguem essas pontas soltas que tem por aí, que a mídia, pessoas, alguns professores querem colocar, né? Pessoas do mundo querem colocar como a igreja sendo má, como a Bíblia sendo uma coisa ruim.
A gente porque há trazer uma grande diferença. para um contexto cristão que edifique a família, né? Eu sempre falo, eu dou um curso que chama Experiência do Lar, não sei se você conhece, tem várias alunas, teve que tem algumas entrando. Inclusive, eu E tenho um livro que foi inspirado no curso de vocês, A Experiência do Lar Cristão. então, a gente sempre fala que a mulher não quer dizer que ela está abaixo do homem, mas eu, como engenheira civil, sempre faço essa analogia. A mulher é o pilar, então ela é a estrutura da casa, ela que sustenta o telhado, né? E o telhado é o que dá proteção. Então, o homem é o que protege, mas a mulher que tem que sustentar isso. Porque é a mulher que dá o tom para casa, é a mulher que tem esse feeling que a gente estava falando, essa sensibilidade, esse olhar feminino, esse olhar mais sensível para as coisas, né? Então, ela ajudando, sendo uma auxiliadora do marido, ela vai estar segurando a estrutura dessa casa, né? Então, esse olhar sobre submissão também. Outro dia eu estava lendo um artigo que falava que nós somos submissas a tudo. A uma fila de banco, a uma fila para matricular as crianças na escola, às vezes, a filas, a esperas, mas ser submissas ao marido, as mulheres não gostam dessa palavra, né? E sobre a estrutura e a cobertura também de uma casa, aqui também está uma submissão. Então, eu tenho uma missão anterior à do meu marido. Primeiro vem a estrutura para depois vir o telhado, né? Não quer dizer que o marido possa mandar na mulher, né? É isso que você estava falando. As pessoas pegam as pontas soltas e interpretam da maneira que elas querem, né? Sem contextualizar isso. Exatamente. É bem isso, né? A questão toda é essa proteção do homem, que a submissão da mulher é levada a confiar, né, nas decisões dele, na proteção dele. Isso é uma coisa muito boa, porque resguarda ela, inclusive. A mulher tende a ser mais sentimental que o homem tende a ser mais racional. Mas daí tem os vícios, né? Tem a tendência, sim, o ser humano, né, é fruto do pecado original, pós Adão e Eva, né? Enfim, toda a história que você sabe. E a partir daí nós temos as más tendências, as más inclinações, dentro das nossas peculiaridades, das peculiaridades femininas. A peculiaridade feminina, a má inclinação, o sentimentalismo, o romantismo quando eu falo não é de ser romântico no sentido bom da palavra, no sentido do movimento mesmo, né? O homem tende a ser mais bruto, mais grosseiro, tende a ser tirano, muitas vezes, até dentro do lar. Por quê? Porque são as más inclinações, os vícios. Mas não quer dizer com isso que com essas más inclinações e os vícios que não se pode mais ter um relacionamento saudável e que não se pode lutar contra eles. Aí as pessoas às vezes dizem assim, né, Mariana? Mas Mariana, o teu casamento é perfeito. Tu e o teu marido se dão muito bem, porque o teu marido não é assim, porque tu é assim, então isso é ótimo. Só que as pessoas não sabem que a Mariana tá lá, de joelhos, pedindo a graça de Deus todos os dias, né, para ser uma pessoa melhor. Tá lá engolindo a língua, louca para esmurrar às vezes o marido. Não, vamos deixar passar, ele tá cansado, né? Tá lá vendo, não vê que o teu esposo tá se esforçando para, nossa, eu tenho que lembrar a data do aniversário, do não sei o quê, para não esquecer levar uma flor, porque isso é difícil para o homem também. E a gente enxergar o outro, né? Principalmente nós, mulheres, quando nós conseguimos enxergar o marido, enxergar o homem como alguém que também está lutando e que precisa de ajuda, mais do que isso. Né? No momento em que eu dei o meu sim a este homem, ele passa a ser minha missão também. Porque na hora do meu juízo final, e não pensem em vocês aí aqui que vão ficar para semente. Todo mundo vai um dia acertar as contas com o Criador. Creia no que quiser, mas, né? Vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. Bom, Deus vai perguntar, né? E vai perguntar a questão do teu marido. O que tu ajudou ele a crescer? Né? Porque no momento que tu deu o teu sim, vocês estão grudados numa cola que não vai separar mais. Nem aquelas colas super bonder e tal, né? Não cola do jeito que vocês estão. Então, a tua obrigação de ir para o céu é de ajudar ele aí também. E muitas vezes o suportar algumas coisas te edifica, te ajuda. Olha só. Vamos comparar, vamos deixar mais fácil essa nossa conversa para não ficar tão densa e tão difícil de compreender. Quem é mãe, tá? Pode ser tia também, mas uma pessoa que tem a capacidade de observar e de ser inteligente sobre o comportamento de crianças.
Às vezes as crianças não são relutantes para comer, para tomar banho, tomar remédio. São coisas básicas. Tem 3 coisas básicas aqui. O que a mãe faz? Né? Às vezes a mãe obriga, briga e obriga, não é? Faz na marra, né? Tem que fazer e ponto. Exato. Ou avisa, né, os filhos e diz, olha, quer mexer? Tu vai mexer, mas tu vai te machucar. Né? Eu tenho meu pequenininho, Santiago, que tem 5 anos, que é bem, a gente diz bem arteiro, né? Que faz bastante sapequice. E aí eu tenho uma gatinha. Daí ele gosta de vez em quando de apertar. E eu digo, se tu apertar, ela vai te arranhar. E muitas vezes ela arranhou. Por quê? E eu deixo... Não, claro que eu não vou deixar o bicho matar ele, né? Se grudar nele. Machucar, né? Ele sabe. Então, assim, ó... Ah, por que Deus permite algumas coisas? Para o nosso crescimento. Então, ele vai tirar uma lição dali. Ó, se eu apertar o bicho vai me arranhar, vai ser ruim para mim. Então, eu não posso apertar o bicho. Tá? E às vezes a gente, não mal comparando, a gente como crianças, né, teima, faz algumas coisas que desagradam a nosso Senhor e que não nos ajudam a crescer, nem espiritualmente e muito menos humanamente. Até porque a gente tá dentro de um contexto de uma sociedade hedonista, né? Todo mundo busca o seu prazer, tá? Tem que fazer o que é bom para ti, dane-se os outros. É tudo o oposto do que apregoa a nossa fé. Ah, mas tu é trouxa de ajudar os outros. Tu tá sendo idiota de levar um cafezinho para agradar o teu marido. Jamais que eu vou fazer isso. Ele tem perna, que se levante, vai lá e pegue. Poxa, ele que lute, né? Hoje em dia as mulheres falam, ele que lute, ele que tem que fazer por merecer para estar comigo, né? E a gente que estuda a partir de uma base cristã, de uma base que vem da igreja, a gente vê que é totalmente contrário, né? Eu preciso ajudar na santificação do meu marido. Até a gente falou na semana passada, a salvação é individual, mas eu posso ajudar o meu marido a se santificar, sou responsável também pela santificação dele, assim como a mulher é responsável pela minha, né? E eu achei interessante que você falou de ficar de joelho, né? A gente, para eu ser uma esposa melhor, eu preciso de muita oração. E eu só sendo uma esposa melhor, meu marido vai se tornar uma pessoa melhor, né? Às vezes vai ver as mudanças. Eu sempre conto o testemunho de quando, depois que eu fiz o Experiência Lar, eu fui chamada para contar o testemunho lá na igreja. Meu marido falou assim: você tem que ir, porque você é outra pessoa depois desse curso. E ele também passou a mudar e o nosso relacionamento melhorou muito. Mas alguém teve que se levantar. Eu não posso ficar esperando que o meu marido se torne um santo para que daí eu comece a me santificar, né? E o marido a mesma coisa, não pode esperar que a mulher se torne uma santa para daí ele correr atrás do prejuízo. Então, tem que caminhar juntos, né? Não existe uma santinha e um diabinho, né? Os dois têm que ir junto, tem que viver junto isso. Esse crescimento espiritual, principalmente, né? E o mais importante disso é ter maturidade de saber que nunca vai estar 50%, né? Muitas vezes, às vezes a esposa tá lá em cima, tendo que puxar, arrastar a cruz do marido junto. Muitas vezes, às vezes, os esposos estão tendo que puxar e arrastar essa cruz. É pesado? Claro que é, mas se a gente for parar para pensar, é uma cruz. E Cristo, né? Quantas cruzes suportou? Né? Porque na realidade é uma cruz, claro, né? Mas é Ele que nos carrega, é Ele que está sempre junto conosco, de todas as formas. E a gente pode facilitar o trabalho, né? Dizendo, sim, Senhor, me faz dócil, me ajuda a ser melhor, me ajuda a crescer. Ainda, como é que tinha um santo? Nunca me lembro os nomes de santos, porque a minha memória é sempre horrorosa. Mas tinha um santo que dizia assim: faz-me santo, nem que seja pauladas, né? Eu já tenho medo de uma frase dessas, eu já não sou tão ousada de falar assim com o nosso Senhor. Porque a gente sabe que vai levar, né? A gente sabe que se pedir isso vai levar umas palavras. Não, eu não tô nesse grau, eu não tô nesse nível. Eu digo, Senhor, pega leve comigo, me ensina, mas pega leve, sabe que eu sou assim mais medrosona. E a gente tem muito para aprender, né? Mas eu acho bonito essa caminhada, e cada vez mais mulheres, cada vez mais famílias buscando isso, porque
tem muita gente que ainda vive uma vida mundana, né? Que ainda nem começou a buscar. E às vezes é tarde, né? Às vezes eu sempre falo para as alunas, quanto antes vocês começam a aprender sobre como ser uma mulher a partir do coração de Deus, como Deus deseja, melhor. Antes de noivar, né? Quando tá namorando, depois quando tá noiva também, antes de casar, porque depois que você já tá casado há alguns anos, e daí tenta viver, você tem que voltar uns passos para trás, né? Eu sempre brinco, eu não tive que voltar uns passos, tive que correr uma maratona para trás, porque eu sou engenheira civil, então minha profissão já é masculina, né? Então a energia, eu cresci com a minha mãe sendo a provedora do lar. Meu pai sempre trabalhou, mas ela que provia a maior parte. Então a gente precisa correr atrás do prejuízo agora, né? Agora eu quero me tornar mais feminina, eu quero ser mais doce, quero ter mais mansidão, é mais difícil para quem tem uma energia. Você fala também no seu livro sobre temperamentos, né? Principalmente uma colérica, né? Fazedora, que quer lidar mais com atividades do que com pessoas, né? Não tem muito jeito para pessoas. Então é mais difícil ainda para a mulher feminina colérica. Se puder falar um pouquinho sobre os temperamentos, acho que é um assunto legal, né? Interessante. Então, a gente estuda temperamentos. Eu e o Rafael, a gente faz parte do movimento Reino Cristo, é o movimento da igreja, né? E no Reino Cristo a gente tem muita formação. Então, há muitos anos a gente se forma. Então, antes de virar modinha, a gente já sabia sobre temperamentos. Era uma coisa assim, que particularmente para mim, me chamava muito atenção. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar o outro. Né? Eu sou aquela pessoa mais que tá quietinha, que está observando o outro, estudando o outro e vendo as características do outro que ressalta. Acho muito bacana isso. E quando eu entendi sobre os temperamentos, eu achei fantástico. Por quê? Porque eu pude ter mais misericórdia com aquele que está perto de mim. E pude ter misericórdia também comigo, né? E buscar melhorar naquilo que eu vi que eu tenho das minhas características. Quem eu sou, o que eu sou, quem é o outro que está junto comigo, meu marido, como é que ele é. Então, Por quê, né? Entender por que a pessoa é daquele jeito, né? Sem julgamento. exatamente. Só que as pessoas tendem a classificar alguns temperamentos. Ah, meu temperamento é ruim, Deus me livre o melancólico, porque Deus me livre o colérico e tal. Todos os temperamentos têm qualidades e defeitos, né? Que tendem a mais um para um lado e outro para mais de outro. Então, é evidente que, por exemplo, uma mulher colérica, ela vai ser mais vigorosa, ela vai ser mais pronta, mas em compensação, ela é aquela esposa que o esposo não precisa ficar esperando ela tomar uma decisão, ele não precisa ficar do lado de uma água parada, é uma mulher que vai tomar atitude, que, amor, perdi o emprego, ok, costa o ombro contigo e vamos lá, nós vamos vencer, sabe? Isso é uma coisa muito boa, né? Então, a gente tem que observar dentro de cada temperamento o que cada uma tem de próprio e características positivas e ok, e investir nelas. E o que eu tendo a ser, meu temperamento tende a ser mais preguiçoso, o meu temperamento tende a ser mais explosivo, então vamos procurar moldar isso aí, vamos procurar canalizar essa energia para o outro lado, né? Não para cima de quem eu amo, não para cima né, de quem Deus me... Acho que caiu. Deu uma travadinha, acho que voltou. Oi. Sabe o que? Foi e voltou a luz aqui. Ai, ficou escuro mesmo. Foi e voltou a luz, meu Deus, se cair de novo aqui, às vezes a luz cai. Isso. Aqui, cidade do interior, a gente Aqui tem essas ontem aconteceu isso. peculiaridades. Mas falando um pouquinho Pronto, acho que sobre vocês ficaram melhor. outros Mas assuntos, então, outros assuntos que a gente ouve falar muito sobre mulher, né? Mulher virtuosa das escrituras, por exemplo. Mulher de Provérbios 31. Existem duas vertentes, né? Uma de mulheres que querem se tornar a mulher de Provérbios 31 e outra que não quer nem saber, né? Ouvir de mulher de Provérbios 31. Qual virtude você acha que uma mulher precisa ter para viver segundo a palavra de Deus, para se tornar uma mulher cada vez mais parecida com o desejo de Deus para nossa vida? quando a gente pensa numa mulher virtuosa, a primeira mulher que a gente tem que ter na mente é Nossa Senhora, tá? Sim. E assim, a característica marcante de Nossa Senhora é a humildade. Para dar o sim, entregar sua vida, né? Uma menina grávida, né? E tudo mais, o sim de Maria
né? Ela teve que ter a humildade. Olha aí a submissão, né? Estava sob a missão. Submissão, sob a missão. Uhum. Então, a missão dela, primeiro passou por essa virtude. Assim, ela... Oi, travou e voltou. Uhum, tá. Então a gente tem que ter essa humildade, né? De saber assim, olha, eu quero aprender. Eu não sei. O meu coração está aberto à verdade. Ser honesto intelectualmente, né? É o que eu sempre dizia, porque quando eu conheci meu esposo, eu tinha 21 ou 23 anos, 21 acho. Agora ele me corrige aí se ele está assistindo a live. Eu sou péssima para datas também. Essa é a mente da melancólica. Mas, então, assim, eu não era católica talvez de berço, de BGE, e olhe lá. Mas eu sempre disse para ele, olha, eu fui ensinada dentro da minha casa a gente ser honesto intelectualmente, tá? Por quê? Eu não sou a dona da razão, mas eu quero estar com quem detém essa razão. E quem é que detém a razão? Quem é que detém a verdade? Quem é o dono da verdade do mundo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é a verdade, né? Então, é com ele que eu quero estar. E o meu sim para ele é para o meu melhor. Ele é um bom pai, ele é um bom pastor. E como bom pai, claro que ele é rei, ele é soberano e a gente, né, deve ser devotos em relação a isso, mas a gente tem que saber que Nosso Senhor, ele é um bom pai e é um bom rei também. E ele quer o bem dos seus súditos, ele quer o bem dos seus filhos. E ele não quer, não deseja que a gente seja infeliz. Pelo contrário, porque as pessoas confundem hoje em dia liberdade com libertinagem. Então as pessoas acham que a mulher cristã ela é castrada, né? Aí bota aquele monte de bobagem, assiste aquelas séries, o Conto da Aia, não sei o que lá, daquelas mulheres dos Estados Unidos que vão morar no mato, que tem um homem que tem 5 esposas, e depois ele fica com as filhas. Sabe aquelas bobagem, aquelas besteiras de Hollywood, achando que é o patamar da mulher cristã. É esse, né? Ou que nós somos que nem as muçulmanas e tal. Gente, a mulher cristã ela é muito diferente. Ela vive essa liberdade da melhor maneira. O sim dela é para a própria natureza dela, para o chamado dela. Né? Então, o que acontece? As mulheres do mundo, elas foram chamadas, tá, do mundo para a libertinagem, achar que tudo é permitido, tudo é bom, tudo é certo. Aí lá pelas tantas, elas sentem, né, a necessidade de encontrar alguém, encontram às vezes, casam e tal. E o que acontece? Elas têm que voltar para o mundo e elas não querem, porque elas descobrem, né, que é muito bom poder viver cuidando do próprio filho, é muito bom estar protegida dentro da minha casa, é muito bom eu poder servir o meu marido, ao invés de servir um patrão chato que está lá me incomodando. E eu não sou contra as mulheres trabalhar fora e terem um patrão. Não é isso. Né? Acho que muitas mulheres, mais do que precisar, algumas até são vocacionadas a algum tipo de serviço externo. Né? Nós precisamos de médicas, precisamos sim de advogados, precisamos, ótimo. Mas a gente tem que compreender que, em primeiro lugar, é o nosso lar. Em primeiro lugar é a nossa família. Saber administrar as prioridades, né? Se tiver tudo bem dentro da minha casa, com a minha família, daí eu posso ir pro mundo, né? Exatamente. Então, o que adianta eu ser a melhor profissional se eu estou perdendo o meu filho? Eu não consigo atender ele dentro de casa. O que adianta eu ganhar um monte de dinheiro para pagar uma viagem para Disney, para Miami, para Europa todos os anos e não poder perceber as pequenas coisas do dia a dia e estar em casa vendo as riquezas das relações humanas. Agora, claro, eu não estou falando que toda mulher que vive só dentro de casa, que ela está vivendo um mar de virtudes e que ela é superior a essa mulher que está trabalhando. Gente, entendam, são coisas diferentes. O que eu quero dizer é que a mulher tem que ter a liberdade, sim,
de poder optar ficar em casa, optar ter tantos filhos quanto quiser, optar não precisar ir trabalhar fora e sim servir somente ao marido e aos seus filhos, à sua família, sem essa necessidade de provar para o mundo que ela não está errada. Né? Eu tô errado fazendo isso, eu me sinto mal fazendo isso porque todo mundo me critica. Critica por quê? Tu vive bem dentro do teu casamento, com teu marido, teus filhos estão bem, estão saudáveis, estão lá vivendo bem contigo, tu tá vendo o desenvolvimento deles, tu tá ajudando almas humanas a serem ótimos, dali a pouco tu tá criando um padre, tá criando um grande neurocirurgião dentro de casa, né? Pessoas que vão contribuir para uma sociedade melhor, para ajudar os outros a plantar a palavra de Deus, enfim. E aí tá Profissionais preocupada. que vão unir, né, o propósito com a carreira, não simplesmente estão sendo criados pela escola ou terceirizada, uma educação terceirizada, né, por uma babá, às vezes que não vai ensinar aquelas virtudes que uma mãe ensinaria para um filho. Exato. E assim, eu acho que até é mais preocupante. Há um desejo, né, de um determinado segmento, a gente tem que ter muito cuidado que a gente fala hoje, né, porque hoje em dia tudo é gravado, né, e qualquer coisinha é motivo, às vezes, né, de uma coisa muito ruim, um processo, uma prisão, né, então a gente tem que ter muito cuidado que fala. Então, há um segmento que deseja muito um controle estatal, inclusive dentro da nossa casa, né? Inclusive dentro dos nossos filhos. Há uma religião que é instituída, que é o mundo, né? Eles vivem como numa religião. Ou seja, se tu afronta isso, tu demonstra uma diferença, isso agride a eles. Isso choca e vai contra os princípios. Por quê? Porque tu não te torna mais uma massa de manobra. Então, ao contrário do que eles apregoam, a mulher cristã de verdade, aquela que estuda, aquela que reza, aquela que... Porque a mulher cristã não é aquela que fica só em casa assando bolo e vendo novela, tá? Então, aqueles reels que vocês veem... aqueles reels que vocês veem daquela mulher... Meu marido foi trabalhar, eu dormi o dia inteiro. Aí, quando ele chegou, aí faz aquelas gracinhas de 5 minutos, limpou tudo, né? Isso aí não é virtuoso, não é uma mulher virtuosa de verdade, né? A mulher, ela não pode se emburrecer. É muito triste uma mulher se emburrecer e dizer assim, eu agora parei, né? E eu não estou dizendo que ela vá ter que fazer mestrado, pós-doutorado, ler 5 livros por mês e tal. Não estou dizendo isso até porque é bem difícil mesmo, né? Criar filhos, cuidar de casa não é uma coisa fácil, mas ela tem que estar atenta ao que está acontecendo no mundo, tem que, né? As discussões da casa dela pode sim e deve girar, em vez de torno de brigas, de cobranças, ou da vida dos outros, do que está acontecendo no mundo, porque nisso os filhos já estão ouvindo a opinião dos pais, sendo formado pelos pais bem formados, né? Buscar pessoas inteligentes para a gente entender e se aperfeiçoar, não a grande mídia, porque, né? E a mulher virtuosa, ela busca isso, sim, né? Dentro da sua casa. Ela não é preguiçosa, ela busca contribuir financeiramente, sim, para o lar. É obrigação dos dois. A contribuição financeira do lar é dos dois. Ainda que um seja fora e outro seja dentro, ou os dois fora, como na grande maioria acontece no nosso Brasil, porque é realmente muito difícil só o homem conseguir sustentar a casa, principalmente... Prover a casa sozinho, né, hoje em dia. principalmente para mulheres cristãs que têm vários filhos, é difícil mesmo, né? Então, eu não estou dizendo que justamente tem que ser fora, assim, ou que tem que ser somente dentro. Claro, o ideal seria se todos pudessem optar, como eu pude optar. Claro que assim, a gente abre mão de outras coisas. Mas, às vezes, o que a gente também está abrindo mão é positivo, porque, se parar para pensar, a gente é muito consumista. A gente é muito imediatista, a gente quer para ontem, a gente quer a gente quer viajar para mostrar como, né, o grande mundo faz, que é o ápice agora da modernidade, é a função do viajar para mostrar. Então a gente tem que pensar um pouquinho mais profundo em relação a isso, tem que ter uma mentalidade um pouquinho mais profunda. Vale a pena. Sabe aquela coisa do ser feliz no simples? Parece uma frase simplória, e até dá margem para deboche, enfim, tudo bem. Mas é verdade, sabe? Poxa, Cristo nos pede isso,
né? Então O aquela história, desapego, né? Desapego de bens materiais, às vezes, para que a gente possa enxergar esse ser feliz no simples, né? claro, a questão toda assim, ó, eu jamais vou dizer para vocês assim, ai, então a Aline é uma hipócrita, né? Porque realmente a gente, graças a Deus, em virtude, né? Assim como vocês aí, em virtude do mundo de hoje, a gente tem uma vida razoável, com a graça de Deus, né? Mas é aquela coisa assim, eu não tenho que me apegar a isso. Isso tudo é passageiro, tudo. Eu não vou levar caixão, não tem gaveta, né? Então, isso não é o mais importante. Eu tenho que me perguntar, todas as noites, quando eu vou rezar, ou de manhã, na meditação, enfim, na minha oração pessoal, para que serviu aquilo? Qual o fundamento daquilo? Né? De que maneira eu pude servir a Deus? Claro que a gente não pode ser utilitarista, né? Não me entendam assim. Eu sei que. Sabe por que eu também. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu estou me explicando tanto aqui, eu estou me rasgando para explicar, porque a gente está agora também dentro da própria igreja com mulheres que resolveram criticar outras mulheres cristãs, que apregoam a palavra de uma maneira mais direta. Né? Então, tem algumas mulheres que estão se colocando num pedestal como salvadoras das influencers cristãs. Tá? E aí a gente tá assim, ó, se rasgando para mostrar a palavra, para tentar dizer, olha e tal. E aí a pessoa tá lá distorcendo, distorcendo, distorcendo. Então, por isso que eu tô fazendo tanta volta, né, para poder me fazer bem clara e não dar margem também a este tipo de interpretação. E também não só por elas, né, porque, enfim, coitadas, realmente a gente tem que fazer as pessoas compreenderem, porque chegam nuas e cruas. Até hoje, eu tenho gente que bate lá no meu Instagram e Aline, eu entrei ontem, eu tô perdida, eu não sei, eu tô neurótica, porque eu tô lendo várias coisas, e realmente tem mesmo, né? Então a gente tem que começar do básico. Então a primeira coisa, assim, quando chega alguém e diz assim, eu quero ser uma mulher cristã, eu quero ser virtuosa, o que eu faço? Eu rasgo as minhas roupas, eu paro de trabalhar, e aí o que acontece? Não tem que existir, tua família morre de fome, calma. Vai Não dar é, tudo errado. é isso aí, não é? Deus não tá pedindo isso, tá? Até porque ele pede para cada uma dentro das suas peculiaridades, da sua realidade. A única coisa que Deus pede para todas e para todas é uma vida de oração. E não necessariamente eu tenho que ficar de joelho às 5 da manhã todos os dias. Aí tá lá, né? Então quer dizer que eu tive recém-nenê há pouco, consegui dormir às 4 da manhã, vou ter que me levantar para rezar? Não, querida, não é isso. A vida de oração se vive tranquilamente no dia a dia, oferecendo as dificuldades do dia a dia, uma troca de fralda, um mamar de madrugada, uma palavra às vezes mais rude do outro. Isto é uma vida de oração. Vivendo a missão, né? Tô vivendo a missão da maternidade. Não quer dizer que eu preciso largar tudo e ir para a igreja, né? Com, sei lá, uma cesárea ali, um parto de 2, 3 dias, É isso né? aí. Não é. O pessoal é muito radical, né? Nesse ponto. E Então, é isso aí, é leveza, né? E aí o que acontece? E dentro da minha vida, eu vou ver o que cabe. Ah, eu consigo parar de trabalhar, vou trabalhar dentro de casa agora, tenho uma habilidade, sou artesã, vou viver disso junto com meu esposo e vai dar. Maravilha. Não deu? Tem que ir para a rua trabalhar e às vezes tem que colocar meu filho numa escolinha. Bom, vou ver o que eu posso fazer. Se não dá, não dá. Né? Então, é aquela situação. Eu vou me adequar dentro da minha realidade, mas na minha casa não vai faltar oração, luta, né? A gente luta dia e noite. Eu luto. Tenho certeza que tu luta também, dia e noite. Né? E a gente vive caindo, mas o que importa é a luta, né? Não a queda. E importa se levantar, né? Porque vai acontecer. Tem dias que, mesmo vivendo uma vida de oração, mesmo você fazendo tudo direitinho, você ainda vai cair. Então, o que importa é levantar e continuar. E eu sempre falo, na primeira aula, geralmente, das turmas do Terenslar, que ninguém tá falando aqui pra largar tudo, chegar para marido e falar, vou parar de trabalhar, porque agora eu quero ser uma mulher virtuosa, eu vou só cuidar da minha família. Glória a Deus se puder, né? Como a gente falou, dependendo da realidade, se puder, se Deus permitir, tudo bem você largar tudo. Mas assim, eu tenho várias alunas que contam testemunhos, eu reduzi minha carga horária, eu passei a me dedicar mais à minha família. Porque assim, quando eu chego, eu sempre falo pra elas, quando a gente chega em casa às 6 da tarde, quem trabalha fora,
não é hora de deitar no sofá. Né? Uma mulher virtuosa, às 6 da tarde, ela tem outras funções para fazer. Ela vai cuidar da alimentação da família, vai cuidar do banho, das tarefas. Claro que o marido pode ajudar, pode. Mas a gente sempre fala que o marido, às vezes, ele chega em casa, quando na caixinha, ele precisa ficar uns minutinhos ali na caixinha do nada, né? Que ele, sem pensar em nada. E às vezes a gente tem que olhar com bons olhos para isso. Né? Às vezes a mulher. Eu fui outro dia dar uma palestra sobre feminilidade num evento e eu falei isso. E uma mulher mais velha olhou e fez tipo. Ah, tipo, era só o que me faltava. Agora tem que dar espaço pro meu marido pensar um pouco. Mas eu preciso olhar com bons olhos, né? Por que eu casei com esse marido? Agora eu só critico, vivo um casamento contra o meu marido do que com o meu marido, né? Então eu preciso olhar para ele com bons olhos para que ele também me olhe com bons olhos, né? E a gente se ajude. Agora, amor, eu acho que você pode reduzir tua carga horária, que agora eu vou dar conta, né? E se ajudando. Tem várias amigas que pararam de trabalhar porque chegou o momento que conseguiram parar de trabalhar. Outras não podem parar de trabalhar porque ainda precisam ajudar a prover, né? Então, a gente tem que viver uma vida com leveza, como você falou, equilibrada, não ser 8 ou 80, né? O meu marido provê, ele se vira, porque essa é a função dele, e eu só vou cuidar da casa. Mas eu cuido da casa como? Ficando deitada no sofá assistindo Netflix o dia inteiro? Também não dá, né? Então, a gente tem que viver essa vida de oração, e esse é um dos pilares, né? A oração é um dos pilares que vai sustentar esse matrimônio, esse casamento, essa família. Então a gente tem que ter esse olhar e parar de viver uma vida mundana o quanto antes, né? Ah, eu sempre falo, outro dia eu tava falando com a minha mãe é ministra da Eucaristia da igreja. E a gente falando, ela falou, não lembro qual era o assunto, essa menina falou, mas tem um meio termo. Eu falei, não, mas não existe, é céu ou é inferno. Então tem que parar de ter, mas vamos ter um meio termo. Para algumas coisas, eu não posso ser 8 ou 80, mas para outras, sim. Né? Então eu preciso buscar a minha salvação. Como que eu tenho que agir para buscar minha salvação, para ajudar a santificar o meu marido, né? Só existe um caminho. Para isso não existem dois caminhos, né? Então a gente tem que priorizar isso. Primeiro é um momento com Deus, depois eu vou cuidar da minha família, né? Depois eu vou cuidar lá fora, inclusive em trabalhos voluntários na igreja. Eu só posso me dedicar a isso se eu tiver com tudo na minha casa alinhado, né? Senão também não faz sentido. Sim, é isso aí. É aquela história, né? Eu não posso ser morna, né? E o respeito humano e guilhotinas de santos. Se eu querer agradar o mundo, eu vou me dar mal, né? E uma família, antes de tudo, ela é um time. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro, tá? Então, o meu marido chegou do trabalho, eu tô mal, eu tô cansada, eu tô com dor de cabeça, ele vai assumir, né? Ele chegou esgotado, eu vou assumir. Tem E a dias e dias, né? Não quer dizer que todos os dias a função vai ser só da mulher, né? Não, e a competição que tem que ter dentro de uma casa não é quem é o melhor, é quem é o mais caridoso, né? A gente repete isso para os nossos filhos. A competição que tem que ter aqui em casa é pela caridade. Quem quer ser o mais caridoso, quem quer ser o melhor, quem está mais preocupado, né? Aquela coisa assim, olha, amor, eu vou dar banho no nenê, não, eu vou dar, tu tá cansada, sabe? Isso é que é bonito dentro de um lar cristão, tá? E é claro que a mulher, ela é muito mais chamada, ela é muito mais vocacionada a dar conta, sim, do lar, né? Ela tem uma graça especial para isso, muito mais do que o homem. Por quê? Nós somos afeitas a detalhes. A mulher, ela consegue, olha que coisa interessante. A gente dá conta de cuidar de filho, fazer comida e ao mesmo tempo ir limpando as coisas, tudo ao mesmo tempo. O homem não consegue. Ele se atordoa, ele se perde. Ele tem esta incapacidade. Ele pode desenvolver? Pode, como uma mulher pode desenvolver habilidades também que são mais próprias para o homem, mas isso é muito mais próprio e natural da mulher. Então, a mulher, ela dá conta desses detalhes e isso daí para ela é mais tranquilo. E se é mais tranquilo para ela e ela não é chamada para isso, por que não fazer? Por que lutar contra isso? Por que achar que, porque eu lavo a louça, o homem tem a obrigação de secar? E criar uma guerra dentro de casa. Mas tem muito homem folgado por aí, eu concordo. E eu não estou dizendo que a mulher tenha que achar que é certo um homem ficar deitado o dia inteiro no sofá, ou ainda que chegue do trabalho, só se deite no sofá e não faça nada. Né? Não acho certo. Não é o correto. Meu marido é um que detesta esse tipo de homem, fala nas redes, vocês são malandros, não pode fazer isso. Folgados. Mas a questão toda é a mulher, ela também é uma educadora do homem, né? A mulher,
ela, justamente por ter essa habilidade, essa delicadeza, cabe a ela conduzir este homem, auxiliar este homem. Ela é auxiliadora, a gente auxilia até nisso. Ele a ser melhor, né? Então, o homem começa assim, ó. Olha, eu vou falar dos temperamentos aqui. A melancólica, ela tende a achar que os outros têm que adivinhar o que para ela é óbvio, o que às vezes não é, principalmente para o homem. Já a colérica, que já chega mandando, né? Então, tem que ter um meio termo nisso aí. Ele não tem uma bola de cristal, mas ele também não é o empregado dela, tá? Então, ela tem que chegar, saber como chegar no coração desse homem, né? Ó, amor, vem aqui me ajudar um pouquinho, por favor. Ah, muito obrigada. Não custa dizer, mas é obrigação dele secar a louça, porque ele também come na casa. Mas custa agradecer, custa dar um beijinho, dizer, E muito a gente não obrigada. pode ter, a gente costuma ter muita autopiedade, né? Ai, coitada de mim, porque eu trabalho fora, eu tenho que lavar a louça, secar a louça, cozinhar, cuidar das crianças. Então, tem que tirar essa autopiedade do nosso dia a dia. Eu acho que isso já torna o fardo muito mais leve. Tem que lavar a louça? Tem que lavar a louça. Tem que secar a louça? Tem que secar a louça. Fazer o quê? Né? Hoje eu até chamei a minha filha, ela de 8 anos, né, na hora do almoço. Falei, filha, ajuda a mãe a secar a louça, porque hoje vai estar corrido o dia. Dela, ai, mãe, que saco. Falei, você fazendo, achando um saco ou não, vai ter que fazer igual. Então, faça com gratidão, faça com prazer. Ai, que bom que a gente tem uma louça para secar, porque a gente teve uma comida para comer. Falei, não é todo dia, eu falo para as alunas, não é todo dia que eu passo pano assim na minha casa. Ai, obrigado, Senhor, por ter uma casa para semana. Não, é lógico que tem dias que eu tô cansada, que eu não quero estar ali fazendo aquilo, mas eu tenho que fazer. E ponto final. Então, não adianta eu ficar brigando, né? Criando caso, sempre falo que em casa a gente precisa resolver as coisas e não criar problema nas coisas. Então, tem que ser calor, tem que ser calor. Ponto final. Não adianta ficar criando um problema daquilo ali, né? Vamos ser frágil, vamos executar o serviço e ponto. E isso que você falou, a gente é um time, né? Então, outro dia uma aluna deu uma ideia, ela falou assim, quando você vai pedir alguma coisa pro teu marido, você não fala assim, faça isso pra mim. Você diz, faça isso pra nós. Porque não é para mim que está secando a louça, é para nós que está secando a louça. Ou, por exemplo, vai levar o lixo, não é para mim que está levando o lixo, é para nós, que todos nós moramos aqui, queremos viver numa casa, né, no conforto. Então, vamos ver o que a Kênia falou. Em vez de criar batalhas, nada melhor de plantar a ideia na cabeça do marido e fazer com que ele fique feliz, achando que a ideia foi dele. Eu falo que às vezes a gente, para evitar uma confusão, às vezes na hora que todo mundo entrou no carro para almoçar em algum lugar, por exemplo, já fala o restaurante que o marido gosta. Evita a confusão, né? Claro que vai ter dias que você vai poder escolher ir no teu restaurante também. Não tô dizendo que o marido tem que mandar, mas às vezes ele tem que achar, como a Kenia falou, às vezes é melhor que ele ache que ele tomou a decisão para que as coisas fiquem em harmonia, né? E não aconteça uma briga à toa, né? Não perca um dia, um final de semana à toa. É isso aí, não vai ficar comprando rusga por causa de uma bobagem. Às vezes vai comer igual, beleza, sabe? Ó, meu Sabe, marido mandando o olhinho ali, ele nem sabe que às vezes eu escolho o restaurante porque é o que ele gosta. A gente não precisa nem verbalizar isso, né? É só para evitar a fadiga, evitar a confusão, né? Já tá tudo resolvido. é isso aí, a gente não tem que ser a divisora, né? O demônio é o divisor. E ele Exatamente. sopra no ouvido, ele sopra, vai lá, tu é coitada, sei lá, tu precisa também, ninguém olha para ti, sabe? Essa posição vitimista é uma coisa muito ruim isso, sabe? É bem isso, a gente tem que fazer e pronto, claro, é doloroso tudo no começo, né? É como fazer atividade física, dói, é ruim. Mas lá pelas Santas, tu sente até falta de fazer aquilo. Tu te acostuma, tu vai indo, né? Por quê? Agora, a pessoa que nunca limpou um chão, nunca secou uma louça, nunca lavou uma louça, nunca fez uma comida na vida, né? Ela vai ficar uma perdida, né? Vai fazer a primeira vez, vai detestar mesmo, vai achar ruim, tal. Então, tipo essas esposas troféu agora, né? Com essa história de que, ai, eu sou uma esposa troféu, eu não faço nada dentro de casa, só tô com as minhas unhas bonitinhas e tal, todo tempo quem me sirva. Isso aí é uma coisa inútil, é uma coisa fútil. A própria igreja condena esse tipo de mulher, né? Isso aí não é o correto, não é o que se espera de uma mulher. E essa questão de ficar comprando briga dentro da família, principalmente com o esposo, por coisa pequena, não há necessidade, né? A gente consegue, nós enquanto mulheres, a gente consegue praticamente tudo o que a gente quer, né? Com jeito, com delicadeza, né? Com destreza feminina. E eu tenho uma amiga minha, e ela é muito engraçada porque ela diz assim, sabe que às vezes a gente tem que se afundar com o marido
para que eles percebam determinadas coisas. Porque ela conta um caso de que o marido, eles tinham dinheiro no banco para comprar um carro, né? A família aumentou, tiveram que comprar um carro de 7 lugares, venderam o de 5, juntaram um pouco para comprar o de 7 lugares. E o marido inventou que queria comprar um carro de leilão, né? Sem nem ter visto o carro. Não, porque o negócio da China, ela sabia, ela tentou alertar de todas as formas. Tu vai te dar mal, isso daí não é uma boa, tu não viu o carro, não, mas é um baita negócio, porque o meu amigo me falou, vale a pena, tá. Resultado, ele comprou o carro, gastou todo o dinheiro da família. Quando chegou o carro era todo modificado, tinham arrancado os bancos, transformado numa van, né? Não tinha banco para a família. E ela Fica de disse, pé os novos integrantes da família. ela disse, eu tive que me afundar com meu marido para que ele percebesse determinadas situações. Claro que se a gente é uma coisa assim que a gente ri, mas claro, na hora foi bem desesperador, porque, poxa, ela falou, ela alertou, ela disse, não faz, e mesmo assim ele foi teimoso, foi lá e fez, né? Então, o que ela fez do limão uma limonada? Ela ri dessa história até hoje, claro, depois eles venderam o carro, adaptaram, lá sei o que aconteceu, né? Eles tiveram que dar um jeito, né? E assim, ela não. Mas o mais interessante dessa história não se montou num cavalo de batalhas. Eu tinha uma tendência, né, de ser muito dura, embora melancólica. E o padre me trabalhou isso muito, assim, Aline, tu tem que aprender a rir e a sorrir das situações, né? E eu tenho que a presença muito forte da minha mãe e da minha sogra, e elas são duas pessoas muito interessantes, porque elas acham muita graça das coisas. Porque eu ficava, às vezes, muito brava com as atitudes das crianças e tal, e elas riam no alto da experiência delas, né? Porque sabe que era em fase, sabe que fazia parte, e riam de algumas coisas. E isso elas me passaram, e esse padre trabalhou comigo nisso, né? E aí eu me agarrei muito num santo, que é o São Felipe Neri, que é o santo da alegria, para aprender a olhar situações da vida com olhos mais cômicos. Porque é o que nós falamos, tudo vai passar. Então, se eu souber levar a vida de uma maneira mais leve, mais cômica, fica bom para minha cabeça. Eu não vou surtar, né? Seguidamente aparecem mulheres na minha caixinha, Aline, eu tô desesperada, eu tô esgotada, eu não aguento mais, eu tenho filhos pequenos, tá? Não tá fácil, eu quero ser uma mulher virtuosa, mas eu não consigo. Eu só vejo defeito no meu marido, a situação financeira é complicada, e realmente não é situações de se rir da situação em si. Mas as pequenas coisas do dia a dia, elas têm que te alegrar. Tu tem que conseguir olhar para um filho, né, que falou uma gracinha e aquilo te alegrar. Né? Tu tem que compreender que o marido que foi lá martelar um prego, pregou o dedo, né? E achar, não na frente dele, coitado, mas dá risada da situação, sabe? Então, Sim. assim, ó. Ver graça nas coisas, né? Ver alegria nas coisas. É uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, a alegria, né? Então a gente tem que viver isso, né? No dia a São dia, vai viver histórias quando? para contar. É uma bagagem que a gente vai ter para quando tiver os nossos netos. Olha, passamos por isso. Né? Aconteceu tudo isso na nossa vida e nós conseguimos ser felizes. Tem aquele filme, A Vida é Bela, e eu acho que aquele filme, assim, nossa, ele é de chorar, né? E ele ilustra muito isso, como ele, dentro de um campo de concentração com a família, ele consegue transformar aquilo para um filho que seja de uma maneira leve, de uma maneira alegre. Ele consegue tirar graça naquilo para fazer a situação ser mais leve. E isso eu acredito muito, é uma coisa que eu trabalho muito dentro de mim, é esta leveza de buscar fazer as coisas serem mais leves, né? Então a gente, em primeiro lugar, a gente tem o dom da vida. Nós poderíamos ter sido abortadas, assassinadas, e estamos aqui, tá? O dom da vida, em primeiro lugar, é o presente maior que Deus pode nos dar. Do jeito que for, com problema, com doença, com defeitos, com um monte de coisa, a gente tem o dom da vida. Segundo lugar, a gente já tem a graça de ter Cristo na nossa vida. Só Cristo basta. Né? Então, isso daí, a gente já tem que olhar e dizer assim, obrigada, Senhor. Eu já tenho tudo. Terceiro lugar, muitas têm família. Tem marido, tem filhos e tem um lar, um teto.
e estão se queixando, achando ruim isso. A Uhum. minha casa, aqui. A minha casa, vou dar um exemplo, a minha casa está pela metade aqui, eu iniciei uma reforma, parei. E eu fico triste com isso? Não. Uma hora eu vou continuar. Eu tenho um teto, eu tenho um lar, uma casa muito gostosa de morar. Eu tenho uma família, eu tenho um marido do meu Uhum. lado. Olha, e tá difícil hoje, aquela história, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. Porque tá muito Tá difícil, difícil. tá? Homens que não são homens, enfim, né? Não preciso nem dizer. E então, assim, é só da gente ter isso. Olha que riqueza. Vou conseguir pagar alguma conta, outra vai ficar para trás. Ok, vamos indo. Faz parte da ter esse, vida. ter esse olhar mais com mais leveza e também aprender a colocar as coisas nas mãos de Deus, né? Porque às vezes a gente fica lutando com a nossa com a força do nosso braço por coisas que a gente não consegue resolver sozinha, né? Eu sempre falo, meu marido fala isso, tem que entregar para Deus. Não adianta ficar se martirizando por causa desse problema que a gente não vai conseguir resolver na força do nosso braço. A Silvana falou ali, ó, o problema é quando a gente é sanguínea e vê graça em tudo. Mas eu acho que os sanguíneos têm essa virtude, né? De ver beleza, de ver graça em Ai, mais eu coisas que adoro. às vezes um colérico não vê, um melancólico não vê. Então tem também essa questão da virtude do temperamento, né? A gente fala, a gente costuma identificar as pessoas pelo temperamento através das fraquezas e não das virtudes, né? Mas tem muitas virtudes em todos, como você citou antes. Então, essa parte boa do sanguíneo, de ver essa alegria, né? De ter essa alegria e enxergar isso em todas as situações. É isso aí. E a gente tendo essa noção, né, do que importa realmente, já é motivo de nos alegrarmos, já é motivo de agradecermos. Uhum. Ah, mas sabe o que que acontece? Nos foi condicionado a achar que a gente deveria ter tudo. A gente foi condicionado a achar, porque o outro tem, eu também tenho que ter. O outro tem, que bom que tem, tá? Ah, mas o outro tem um carrão, o outro tem não sei o quê, o outro tem isso e aquilo. Que bom! Glória a Deus, que seja muito feliz e muito próspero e consiga muito mais na vida dele, Uhum. né? E a Agora, gente condiciona também a nossa felicidade a conquistas, né? Ah, ao que? quando eu tiver uma casa nova, quando eu tiver um carro novo, né? Se falar, comecei uma reforma, não terminei, tô feliz. Não vou deixar para ser feliz quando eu conseguir concluir a reforma da minha casa, né? Eu não posso esperar chegar o dia feliz para sempre, porque não vai acontecer, né? Exato, nunca vai ter. Eu nunca vou estar 100% com tudo, tudo, tudo. Até porque quanto mais a gente ganha, mais a gente vai querendo. Né? O Uhum. bichinho dentro de nós não para. Também não é errado a gente querer ter mais, não é errado querer andar mais bonito, ter uma casa melhor, um carro melhor. Claro que não, que bom, né? Vou lutar para isso, vou trabalhar todos os dias, gosto, claro, todo mundo gosta de conforto, Uhum. mas, sabe, é ter essa dimensão, tá? Essa dimensão das coisas que importam. Até tem um trecho do teu livro que fala sobre a vã formosura, né? Que é um versículo de Provérbios 31. E falando um pouquinho sobre beleza, agora que você é expert no assunto da vaidade, da beleza, até que momento a beleza, em que momento ela se torna uma vaidade? Deixa Eu de sempre ser uma coisa boa, né? sim. A vaidade em si é um pecado, né? É um vício, né? Mas eu entendo o que as pessoas querem dizer por vaidade. Eu sempre coloco que a elegância sem serviço é futilidade, tá? Então, às Uhum. vezes a gente olha uma mulher muito bonita, corpo perfeito, bem vestida, falando bem, mas é podre por dentro, né? Não tem a Cristo, faz tudo, né? O meu marido usa um ditado que é assim: por fora bela viola, por dentro Dentro pão bom bolorento. bolorento. Acho que é Exatamente. o pior tipo, né, de mulher. Então, ela é elegante? É. Ela pode estar modesta do ponto de vista das roupas? Pode, né? Ela tem essas determinadas virtudes. Mas de que adianta? Eu prefiro aquela senhorinha com a roupa mais simples que ela tem, tentando agradar Nosso Senhor e servindo o outro. O aventalzinho tá sujo, tá rasgado, porque ela tá lá servindo o filho, o neto, ajudando todo mundo, sendo uma pessoa de Deus, chamando todo mundo para rezar o terço na tardinha, sabe? Uhum. Isto é que eu acho que é o que vai. Eu não estou dizendo, mais uma vez, vamos explicar, bem explicado, para não ser distorcida depois. Eu não estou dizendo que a mulher não deve buscar andar o melhor vestida possível, logo eu. Não, pelo amor de Deus, a gente sim, a gente vai dar o nosso melhor para o outro, tá?
e tem que dar. Por exemplo, eu dentro das minhas condições, eu tenho que saber que eu posso mais, então eu vou dar mais, né? Eu vou buscar estar melhor. Eu E a vou beleza buscar mais. importa, né? A gente não pode também dizer que Sim, não, que a beleza não importa. Eu preciso ser sim. uma coitada, né? Igual minha mãe fala, eu tenho que ser É, tão humilde que eu tenho que ser feia para agradar os outros. exato. Não, né? A Sim. beleza importa. Claro, há uma hierarquia nas coisas, há uma hierarquia, né? Do que importa mais. Mas não quer dizer que as outras coisas deixam de importar. E mais, não só não deixam de importar, como elas se tornam também essenciais dependendo da condição social e econômica daquela mulher que está ali. Então eu, sei lá, sou mulher de um grande empresário, sou mulher de uma autoridade, posso me aparecer toda esfarrapada todos os dias para mostrar que eu sou simples. Ou então com aquela camisetinha de Nossa Senhorinha com uma saiona desbotada. Ah, porque isso é que importa, que vai agradar, porque Deus... Não, não, eu tenho que estar bem dentro do mundo de hoje, não ser do mundo, mas estar com o mundo, até para poder atrair as pessoas. Né? As pessoas vão olhar e dizer, Deus me livre, eu não quero ser católica, ser Para criar parecida uma com a Aline. conexão, né? Criar uma conexão com as pessoas, senão acaba afastando, né? Exatamente, isso aí São João Paulo II já pregoava. Peguem os discursos, peguem os documentos que ele escreveu, vamos ler isso aí, vamos compreender. Né? Então eu tenho que ter essa dimensão de buscar dar o meu melhor para o outro, mas não para mostrar o quanto eu sou boa, e sim para mostrar o quanto Cristo me transformou. E olha como Cristo é bonito. Né? Então, esse serviço, né, como as mulheres, as santas mulheres da Bíblia, né, falavam, né, Esther, né, esse Eu serviço adoro a história de Esther, você cita no livro também, né? exatamente da beleza feminina, ela tem um propósito, ela tem um serviço. Uhum. Eu vou fazer um desafio com aquelas mulheres que estão aí na live. Todo mundo tem um quesinho, uma questão para conversar com o marido sempre, né? Faz uma experiência. No primeiro dia, quando o marido botar o pé dentro de casa, vocês com a roupa do dia a dia, normal, já cheguem falando daquele quesinho. Vocês vão ver, vai arrumar uma briga. A Aline tá criando confusão. Não, uma experiência social aí, tá? Vão arrumar uma briga dentro de casa, tá? Agora, segundo dia, vocês tomem um banho, bote uma roupa bem bonita, se maquiem, cheirosas. Deixa o marido chegar, descansar um pouquinho, jantou, tananã, botar Alimenta, as enche a crianças. barriga do marido, né? Claro, o homem é muito primário, você tem que saber disso, né? O homem de barriga vazia, ele só quer guerra, independente de qualquer, principalmente colérico. Então, bote as crianças na cama e aí senta, com todo jeitinho do mundo, amor. Sabe aquela viagem que eu tava te falando nas férias lá para casa da minha mãe, da tua sogra, que tu não queria ouvir falar? Pois é, eu ando tão triste, sabe? Porque tu já decidiu e eu, né? Queridas, vocês vão ver a diferença. Vão ver a diferença. Então, assim, ó, é uma questão de saber chegar no outro. Ah, tu tá sendo dissimulada? Não, é Usar inteligente. as armas, né? Usar as armas de sabedoria, não armas de força do braço, mas armas de sabedoria que Esther usou. Ela jejuou, ela se embelezou, ela preparou um banquete, né? A Lili falou, é um exemplo, Esther, ela foi um exemplo e ela conseguiu o que ela queria, né? Então é assim também, a gente não pode tratar de Tá? qualquer jeito o marido, se tratar também de qualquer jeito. Não estou dizendo que a gente tem que se priorizar, né? Não deve ser a minha parte externa, né, beleza, uma prioridade, mas ela deve andar junto, né? É um conjunto. Exato. E Deus vai te ajudar no sentido de que aquilo seja melhor para vocês, para a família. Porque se for um capricho, né? Amor, eu quero uma bolsa Louis Vuitton, né? Aí, pô, né? O cara tá guardando dinheiro, comprou um carro melhor pra família e tu tá lá pedindo uma futilidade. Uhum, então a gente É, tem que encontrar, né? E por isso que eu digo, tem que ser sábio, até no momento de falar, no momento de calar. É claro. isso que diferencia uma tola de uma sábia, né? Não quer dizer Justa. Esther, isso. estão falando, ela queria o melhor pro povo dela. Uhum. Não era Nós para que si.
apenas, né? Exato. E nós, enquanto mulheres, temos que querer o melhor para o nosso povo. Qual é o nosso povo? A nossa família, Família. nossos filhos e o próprio marido. Entendeu? Uhum. E eu não E o estou dizendo marido para... querer o bem para o marido também querer o bem para o todo, né? A gente não pode Exato. pensar em individual. Exato. E eu não estou dizendo que às vezes não tem que se comprar uma briga, às vezes maior, né? Não estou dizendo. Mas assim, ó, é uma vez em 1 milhão, tá? Porque na maioria das vezes em que a gente vai bater de frente, é ruim para os dois. E tem que ter jeito para falar, tem momentos, sabe? É usar a razão. Usar a razão. Não menospreze a emoção, evidentemente, mas vamos usar a razão. Sim, por isso que a gente estuda tanto, porque a gente busca tanto, por isso que a gente quer aprender com mulheres, né? Tem um versículo da Bíblia que fala que as mulheres mais velhas devem instruir as mais jovens, né? Não só mais velhas na idade, mais velhas na fé, mais velhas na experiência do matrimônio, né? Então a gente tem que buscar essa instrução com outras mulheres que já passaram pelo que a gente está passando, né? É por isso também que a gente criou essa série Live para trazer informação. Antes eu vi as meninas agradecendo ali. Então a gente precisa de informação. Tem mulher que está aqui, várias que eu vi que comentaram aqui, que já estão nessa caminhada, mas tem algumas que nem começaram ainda, nunca nem ouviram falar de Esther, né? Quem que é Esther? Então, precisa começar a caminhar, precisa começar a aprender sobre a palavra, precisa começar a aprender sobre mulheres da Bíblia, como pré-figuração de Maria, né? As mulheres do Antigo Testamento, todas eram pré-figurações de Maria. Depois Maria veio com todas essas qualidades também. Então, a gente tem que começar a aprender e aprofundar mais esses assuntos para que a gente se torne cada vez mulher mais sábia. Porque não é fácil viver na mansidão, né? Outro dia eu falei para minha filha que mansidão era uma virtude do fruto do Espírito Santo. Ela falou, mãe, o que é mansidão? Eu falei, gosto de falar que o cachorro é mansinho, que pode passar a mão, a mulher também. A gente, às vezes, o marido fala uma coisa, tem vontade de avançar no marido, mas a gente tem que ser mansa, e não é fácil ser mansa, né? Então é um treinamento diário, todos os dias tem que pedir para o Espírito Santo dar estratégia. Me dá uma estratégia para que eu desenvolva o fruto do Espírito Santo por completo, né? Amor, alegria, paz, paciência. Não é fácil ser paciente, não é fácil ser mansa, mas eu preciso pedir ajuda do alto, né? Para que eu consiga desenvolver esses frutos. É verdade, é isso aí. E para finalizar aqui, para a gente terminar, como você acha que mães, educadoras podem contribuir na formação de meninas para se tornarem essas mulheres? Então, quando que a gente deve começar a falar nesses assuntos com as crianças, né? Com os meninos também, como se tornar um bom homem, como se tornar uma boa mulher? Quando a gente começa a falar nesses assuntos com eles? Eu acho que mais do que falar, é o exemplo. Tá? Uhum. O teu testemunho diário, né? De como tu é em casa. Então, uma pessoa desequilibrada, fica gritando, berrando noite e dia. Tu é aquela mãe que diz sim pra tudo, tu é aquela mãe que diz não pra tudo, tu é aquela mãe que tá tirada no sofá com o celular o dia inteiro, tu é aquela mãe que permissiva ao extremo ou extremamente castradora, né? Principalmente a minha atitude, o meu exemplo enquanto mulher, né? Não ser uma preguiçosa, não ser uma gulosa, não ser, né? E o segundo ponto é a minha atitude com eles, meu relacionamento com eles. Dom Bosco sempre dizia que para ganhar as crianças a gente tem que chegar no coração, né? Então, para ganhar nosso aluno, a gente tem que ganhar o coração deles, tá? E como se ganha o coração? É sendo amiguinha dos filhos? Não, sendo mãe. E ser mãe é ser justa, até porque as crianças pedem limite, mas dar limite com amor, com caridade, e explicando, né? Olha, a mãe não vai te deixar por tal coisa, tem regras na casa, tem rotina, tem regras, tem que ser seguido, né? Mas ao mesmo tempo permitir determinadas coisas que são próprias da infância e compreender que eles são seres humanos em formação. Eles não pensam com a cabeça de um adulto. Eles têm a imaturidade própria da idade, a inocência própria da idade. E conforme vai crescendo, as relações são muito naturais. As coisas são muito naturais. Conforme eles vão crescendo, vai surgindo as dúvidas, eles vão questionando, eles vão perguntando, eles vão, né? E a gente tem que ter maturidade e serenidade de aproveitar os momentos e saber explicar as coisas à luz do Evangelho, à luz de Deus. Por isso que é tão importante a nossa formação. A gente dentro da nossa comunidade, que a gente tem a comunidade Família Brodbeck, a gente tem lá os nossos cursos, né? E aí eu dou um curso sobre o dom da feminilidade, né? Que é o
do meu livro, né, que a gente está falando. Eu aqui. Isso. A gente tem o Como Catequizar Seus Filhos em Casa, que é um dos nossos carros-chefe, é o curso mais antigo, que auxilia os pais a catequizar os filhos, porque os pais têm esse dever, eles são os primeiros, ainda que eu coloque numa boa catequese na paróquia, ou que vá um professor na minha casa, ou que eu compre um curso online, o primeiro catequista tem que ser o pai e a mãe. Uhum. A gente falou sobre isso com o Padre Jorge na semana passada, que às vezes a gente acha que é só terceirizar, né? Aí as crianças chegam lá na catequese e não sabem nem as orações básicas, né? Então isso a gente tem que ensinar na vivência, no cotidiano, né? Fazendo oração em casa, catequizando em casa, lendo a Bíblia. Até eu comecei a ler com a Maju a Bíblia infantil, fui pesquisar, tava a Bíblia, meu marido comprou, nem tinha filhos, estava guardada um tempão, aí agora ela tem 8 anos. Eu tirei e falei, vamos começar a ler, agora já consegue ler, né? Falei, vamos ver nós duas juntos. Aí fui pesquisar a Bíblia. É caríssimo na internet. Você tem um negócio ali na tua casa, nem usa, não sabe nem o valor em dinheiro e muito mais o valor espiritual que tem naquilo, né? Então, tem na internet cursos, tem conteúdo grátis também, né? Eu sei que vocês têm um canal no YouTube. Então, tem onde buscar, a gente só não pode dar desculpa de não fazer, né? Sim, tem aí padres dando aulas magníficas, Padre Paulo Ricardo, né? Padre, enfim, tem vários, Padre Leonardo, né? O próprio padre que tu colocou, enfim, são pessoas que buscam saber, que têm um discernimento, que têm conhecimento e que falam com muita clareza o que a gente precisa, né? E é só buscar, é meio como tu disse, tá com o celular na mão, tá perdendo tempo, vai buscar uma formação. Ah, mas eu não sei muita coisa, eu entrei agora de cabeça, meus filhos já têm 10, 12 anos, sei lá, e agora, como é que eu faço? Bota homilia todos os dias, tu e o teu filho vão ouvindo, vai aprendendo. Tu acha às vezes que ele não está aprendendo, mas ele está ouvindo, ele está aprendendo junto. E tem homilia, tem com explicação, né? Eu até tô usando um devocional, não tá aqui o meu agora, acho que tá. Que é católico também, é da Ave Maria. Ele tá dentro da boca, agora não vou conseguir pegar. Ele é bem pequenininho, curtinho, então você lê ali o Evangelho, já tem explicação, né? Eu não sei interpretar a Bíblia, não sabe porque não quer, porque hoje em dia tem Bíblia de estudo, tem explicação no próprio Frei Gilson, né? Ele lê o Evangelho, explica o Evangelho, então você pode com as suas palavras depois explicar para a criança, então não tem desculpa, né? A gente fala muito no Experiência do Lar que é em casa que o coração das crianças é formado. A gente falou isso aqui com outras palavras. Então, é responsabilidade dos pais a formação desse coração, né? Eu não posso querer terceirizar para babá, para professora, para catequista, para a igreja, né? Primeiro em casa. Então, como formar um bom homem, como formar uma boa mulher é dentro de casa. Eu sei que a gente fala assim, santo de casa não faz milagre. Mas algumas coisas é com o próprio testemunho, com a própria vivência que eu vou formar, né? Então, não posso dar desculpa para isso. É isso aí. E uma coisa sim tem que ser dita. Um relacionamento bem construído de uma mulher, de um homem que se amam, que se respeitam e que buscam o céu juntos, é mais de 50% do caminho andado. Né? A gente tem um capítulo do Experiência que a gente estuda sobre prioridade. A gente fala que é primeiro Deus, depois o marido, depois os filhos. E tem algumas alunas que falam assim, eu não consigo concordar com isso. Primeiro os filhos, depois o marido. Aí eu sempre falo, façam o teste de dar o celular na mão dos filhos, como se fosse para eles filmar os pais dançando, mas fica com a câmera frontal, né? Liga a câmera frontal para filmar a reação dos filhos ao filmar um momento de amor dos pais. Os filhos se alegram com isso. Então, a gente faz bem para os filhos, priorizando o nosso marido, né? E não o contrário, como a gente se ilude às vezes. E até porque a casa, ela não deve girar em torno das vontades das crianças. Ela tem que chegar a um comum acordo da mulher e do esposo sobre as regras da casa com os filhos e as crianças se submetem a ela. Até porque também a casa, ela não deve girar em torno da mulher e do marido, ela deve girar em torno de Cristo. Exatamente. Então, assim, se a gente tiver essa dimensão de que o esposo e a esposa estão de mãos dadas para servir a Nosso Senhor, né? Essa casa servirá a Nosso Senhor, a sua Santa Igreja, e a partir daí, dessa dimensão, ter essa noção de que os filhos vão se submeter a isto, todos são mais felizes, inclusive os próprios filhos. Né? As crianças querem. A ruína de uma criança é ver pais que não se amam mais, pais que brigam,
pais que não estão juntos. Isso é como se o mundo da criança fosse abaixo. Então, Desabafo. exato. Então, um homem e uma mulher, eles devem sim buscar este relacionamento, ser uma prioridade dentro desta casa, para ser um bom relacionamento, não para se agradar em seus prazeres, mas para poder servir, inclusive, melhor aos filhos. Uhum. A gente fala muito também que o marido a gente serve, né? E os filhos a gente ensina. Servindo meu marido, eu estou ensinando os meus filhos, né? E óbvio que ensinando os filhos, o marido acaba aprendendo também algumas coisas. Então, como você falou antes, né? A gente ajuda o marido, a gente pode ensinar o marido para que ele evolua, né? Não como uma professora, alguém que está mandando no marido, mas de uma Não. forma que santifique esse marido, né? Até porque a gente também demonstra, né, para o marido, de certa forma, né? Olha, claro, a gente sempre tem que ter a mulher sábia, ela realmente, ela não é que ela não dê ouvido aos sentimentos, mas ela tem que analisar, à luz da razão, se esses sentimentos procedem, isso são frutos de uma imaginação desordenada, né? Então é muito bom que a mulher reflita, aprenda a ser reflexiva, né, antes de falar. Por isso que tem aquela frase, calar, calar como Maria, levar as coisas no coração como Maria, né, como Nossa Senhora. Então, eu vou refletir. E se é algo que está me incomodando profundamente, eu vou levar isso dentro do meu relacionamento da maneira mais inteligente possível para tentar buscar tratar isso, né? Olha, amor, eu gostaria que tu me tratasse melhor na frente das crianças, principalmente. Não fosse com essas piadas grosseiras e rudes, né? Porque isso me machuca. Isso não é uma coisa boa. E ponto. Fala numa boa, sabe, sem drama. Não fica guardando, mas também não joga na cara, não faz rodeio. Sabe, é buscar ter maturidade, de saber como falar, o que falar. Para isso usamos a nossa inteligência, nossa razão. Não só a emoção, né? A gente às vezes sente, né? Fica, daí se apega à emoção e não consegue usar essa razão, não consegue ter esse diálogo tão necessário, né, com o marido. Uhum, exatamente. Acho que falamos tudo que tinha para falar, né, Aline? A gente fez um roteiro, acabei olhando muito pouco pro roteiro aqui, porque a live fluiu. Quero agradecer a tua disponibilidade, né? Eu sei que a agenda não é fácil, até a gente tentou agendar, tivemos que conversar algumas vezes, porque teve férias das crianças, e a prioridade, né? Como a gente falou, a prioridade é a família, então a família estando tudo ordenado, a gente consegue depois vir para o mundo, levar a mensagem para outras mulheres, né? Que a intenção também é que essas mulheres edifiquem a sua casa, agora, a partir dessa live. E foi uma verdadeira aula, né? Não foi só uma live, eu acabo aprendendo. E mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu sim para esse chamado. Tua família é inspiração. Até eu postei, todas as pessoas eram, família Broadback, eu não sabia nem falar o sobrenome. Uma amiga me falou: não, não é Broadback, amiga, é Broadback. Tá, agora print. É alemão, É Brebeck. alemão, a minha família também é Berkenbrock, da minha avó também é alemão, bem Ah, parecido. A live vai ficar salva aqui então por alguns dias, para quem não conseguiu assistir ao vivo. E daqui a pouco ela sai, provavelmente vai para dentro da comunidade. Eu também estou para lançar uma comunidade, hoje é só um curso, né? Mas eu quero trazer esses outros assuntos com pessoas expert no assunto, que eu acho que agrega para todo mundo, né? Então, por enquanto, vai ficar salvo aqui por mais uns dias. Quem não conseguiu estar ao vivo pode assistir. Sigam a Aline lá para ter cada vez mais desenvolvimento espiritual, né? Através desse conteúdo tão importante que é a feminilidade. Obrigadão, Aline, mais uma vez. Boa obrigada. noite. Boa noite, eu que agradeço. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.